A palestra 192, ela vem falar sobre as nossas verdadeiras e falsas necessidades. Necessidades falsas e reais. Esse é o tema dela. Então o guia começa nessa palestra dizendo assim: a maioria dos seres humanos encontra-se num estado de ser em que 90% estão adormecidos e apenas 10% desperta para aquilo que está no mundo ao seu redor e dentro de si mesmos. O processo de redespertar o self requer uma grande dose de esforço, compromisso, trabalho e vontade de sacrificar os padrões destrutivos e suas satisfações tão caras e de curta duração. Então, a consciência gradualmente cresce, a percepção se agrupa, um novo conhecimento interno torna-se acessível como manifestação do despertar do eu real. Então ele começa trazendo essa palestra, dando um panorama do nível de consciência humano hoje. O nosso nível de consciência é mais um nível de inconsciência. Nós vivemos num estado de inconsciência muito grande. E o que ele está chamando de despertos? Despertar é se dar conta do nosso mundo interior, do nosso mundo ao nosso redor e do nosso mundo interior. A gente vive, a maioria de nós vive, 90%, sem ter uma proximidade desse mundo interior. Então isso que a gente faz aqui no início, que para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, para alguns pode ser difícil até ficar com você um pouco, é um desenvolvimento da gente ganhar território na exploração desse mundo interior. Quando a gente para, fica em silêncio e observa, e a gente vê como é difícil, como que a cabeça não para, ela vai para longe. Então, essa é a conquista que nos leva ao despertar. Não existe um despertar, não existe uma transformação sem essa observação do mundo interior, sem essa aproximação do mundo interior, sem esse trabalho mais profundo de autoconhecimento. A gente sempre fala que existem vários caminhos para o autoconhecimento. O guia está apresentando um. Existem vários caminhos. Mas seja qual caminho você for seguir, para ele ter uma libertação efetiva, ele precisa passar pelo autoconhecimento. Porque não tem como a gente se libertar daquilo que eu não vejo. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que eu nem consigo admitir que eu estou magoado com ela? Primeiro eu preciso admitir isso. Como? Percebendo as minhas reações, percebendo, me dando conta desse mundo interior que vai me dizer. Eu tinha uma amiga que a gente era muito, muito amigo. E a gente começou a fazer um trabalho junto. Era uma senhora, a gente se encontrava, a gente começou a planejar um trabalho. E a gente falava todo dia, a gente estava envolvido na criação de um trabalho espiritual há muitos anos.
E em determinado momento dessa relação e da construção desse trabalho, ela começou a ratear com os nossos compromissos. A gente combinava de encontrar, que é para discutir o trabalho, para poder organizar as coisas. E eu lembro especificamente desse dia, de eu lá esperando, e ela não foi, esqueceu. E quando eu liguei para ela, ela estava indo levar roupa, não sei onde, para uma doação, para outra casa. E aí eu me senti deixado de lado, desconsiderado. E eu falei, não está dando, né? Não está sendo possível, estou vendo que você está com muita coisa. E deixou de ser prioridade a nossa parceria, o trabalho que a gente estava fazendo. Acho melhor a gente encerrar, porque não está legal. E tal, falou, justificou e tudo, não conseguiu assumir muito, não, porque tal, justificou e a coisa ficou, calou. Diante disso, passou um tempo, eu comecei a perceber que eu já não tinha mais vontade de ligar para ela, que às vezes ela ia falar, ela falava uma coisa, eu comecei a ver que eu estava um pouco irritado, que eu comecei a dar umas respostas assim um pouco sem graça. Eu demorei um tempo para perceber que eu fiquei magoado com aquilo. E eu gostava dela, a gente continuou amigo, mas aquela situação, ela quebrou uma coisa. Então, só depois de perceber e assumir isso, demorou um tempo. Demorou um tempo para perceber que eu não tinha conseguido superar aquilo. Então, às vezes, algumas pessoas, a gente pode viver uma relação onde a gente se decepciona de alguma forma e vai levando. E vai levando do jeito que dá. Mas vai carregando essas mágoas. E sem perceber, o pior, às vezes, nem é só para a relação, mas é aquilo que você vai nutrindo. Nesse caso, não foi algo tão significativo que pudesse mobilizar ou me desestruturar de alguma forma. Mas, conversando com uma pessoa uma vez, a mágoa dela teve uma proporção muito maior, porque se tratava de um casamento, onde ela se comprometeu com uma pessoa que não se comprometeu com ela. E eles casaram, tiveram um filho, 2 filhos, 3 filhos, meio sem planejar, meio sem organização, foram indo, e depois ele pulou fora. Não só do casamento, mas também do cuidado com os filhos. E ela ficou muito só, como mulher e como mãe. E teve que dar conta de tudo sozinha, inclusive financeiramente. E isso aconteceu tem 40 anos. Mas ela nunca esqueceu e ela nunca conseguiu se liberar do estrago dessa mágoa. E ela achava que estava livre porque ela não queria mais estar com ele. Ela achava que ela estava liberada porque ela passou a ter raiva dele. Não quer estar perto. Mas no fundo ela nunca se desprendeu, nunca conseguiu se soltar. Então, é só quando a gente se dá conta da gravidade dessas reações emocionais é que a gente pode dar um passo para poder nos libertar. E isso requer um esforço, né? Pelo menos uma intenção de querer ver o que está acontecendo comigo que eu estou desanimado, o que está acontecendo comigo que eu estou sem energia, né? O que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo mais desenvolver relações de amor na minha vida? Então, ele ainda fala, além desse esforço de querer ver, né?
o compromisso da gente sacrificar alguns padrões destrutivos de satisfação imediata. Então, às vezes, a gente deixa de fazer o que é mais importante nesse trabalho de melhoria e fica preso a pequenos prazeres que nos dispersam, a pequenos prazeres que nos enganam, que nos iludem. E sacrificar isso é algo que faz parte desse esforço também. Essa palavra, ela pode ter um tom pesado para muitos, que parece que sacrifício está muito ligado ao sofrimento. Mas, na verdade, a etimologia dessa palavra sacrifício significa um sacro ofício. É fazer algo sagrado. Fazer algo em nome do sagrado. Em nome da minha melhoria, em nome do meu desenvolvimento, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Às vezes até de algumas relações, às vezes de alguns hábitos, abrir mão, às vezes de um investimento. Eu preciso investir mais em mim, na minha saúde. Mas vai custar. Tem um preço. E então a consciência vai crescendo. E esse despertar vai acontecendo a partir desse processo. Essa, para mim, é uma das frases mais impactantes dessa palestra. Essas palestras do guia, gente, elas estão disponíveis no site do Petwork, elas estão disponíveis no site da oficina. Para quem quiser ver na íntegra, cada palestra dessa, ela tem mais ou menos umas 10 folhas. Essa deve ter 13 folhas. E o guia, ele não enrola. É um assunto denso, né? É muito conteúdo para cada palestra. Só conteúdo psicológico. Então, nunca vai dar para trazer tudo que uma palestra tem. Eu nunca vou conseguir absorver tudo. A gente absorve partes. Se semana que vem eu trouxer essa palestra de novo, eu vou absorver outra parte. Se a gente começar a interagir com essas palestras, elas vão começar a entrar dentro de nós. Elas vão começar a abrir caminhos de compreensão desse mundo interior. Porque o guia, nessas palestras, ele fala o tempo todo desse mundo interno nosso. De como que funciona esse mundo interno. Do que faz as coisas se abrirem para dar certo. E do que faz as coisas fecharem na nossa vida para que elas não aconteçam. Então, às vezes eu fico com uma frase de uma palestra e aquilo ali já me alimenta. Ela já abre um caminho para a gente dar mais um passo, um pequeno passo. E essa frase, para mim, foi a que mais me impactou nessa palestra. A falta de compromisso pleno produz resultados fracos, falsos e limitados. Isso para mim fez tanto sentido. Eu fiquei pensando tanto na força da nossa vontade e na dimensão da nossa entrega para aquilo que a gente faz na vida. Que muitas vezes a gente até quer uma coisa. Estava conversando com uma amiga essa semana, ela falou: Mateus, eu quero, e eu me comprometi com um monte de projeto. Só que eu estou vendo que são mais coisas do que eu dou conta. E quando eu vejo, eu estou indo para esses projetos muito mais pelo dever, pela obrigação e pelo compromisso, do que está indo de alma para esse projeto. E aí qual que é o resultado disso? É que esse compromisso, ele não é pleno. Ela até tem o compromisso, ela tem o dever, ela tem a responsabilidade, tem até demais. Mas é um compromisso que ele está muito mais exterior do que interior. Nós estamos falando aqui quando a gente fala de um compromisso pleno, nós estamos falando de um compromisso experiencial, né? De um compromisso sentido. De eu sentir a conexão com aquilo que eu estou fazendo plenamente. Então, às vezes, a gente está comprometido num relacionamento.
mas eu não estou plenamente comprometido naquele relacionamento. Eu estou ali, uma parte minha está ali, mas outra parte não está. Eu não estou entregue. Qual que é o resultado? Limitado. Para tudo que eu fizer, o grau de retorno vai depender do grau da minha entrega. Não está sendo bom. Mas como que você está se envolvendo com isso? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal, não estou tendo um resultado. Mas a forma de estar fazendo é uma forma muito mais exterior do que interior. Então nós temos aqui um grupo de estudo de psicologia que eu coordeno, e toda semana que a gente vai sentar para estudar, antes da gente começar o estudo, eu peço para as pessoas fecharem os olhos e a gente renovar o nosso propósito. Assim como eu fiz com vocês hoje. Qual que é o propósito de vocês estarem aqui? Às vezes a gente pode vir, mas sem o propósito pleno de realmente querer encontrar algo, de realmente querer dar um passo de transformação. Então a gente reforça a cada encontro: eu quero aprender sobre esse caminho da psicologia. E quando eu renovo isso, eu ativo o meu compromisso mais plenamente. E às vezes acontece isso, a gente está casado e no meio do casamento, no meio do relacionamento, a gente vai se descomprometendo diante das decepções, das frustrações, das mágoas. A gente vai se descomprometendo. E tudo bem, não tem problema, porque às vezes é importante que a gente se descomprometa com aquilo que não está fazendo bem. Mas às vezes o que eu quero não é me descomprometer. Eu quero continuar nesse trabalho. Só que eu não estou mais entregue, eu não estou mais plena. Eu quero continuar nessa relação, mas ela não está mais sendo plena. Mateus, pode? Sim. Voltando um pouquinho, você falando na questão do sacrifício, eu estou nele. Ficou lá. Eu estou nele e agora você trazendo isso. Onde que entra quando a gente reconhece essa peleja? Então, eu vou sacrificar a minha vontade, o meu gosto, por algo que eu acredito dentro disso aqui, olha. Porque existe ali uma visão de que está sendo difícil e tal. Aí eu chego nisso aqui, a falta de compromisso pleno, como que encaixa sacrifício e entrega ao compromisso pleno. Eu entendo que quando eu chego nesse ponto de perceber que tem alguma coisa que está difícil na minha vida, que eu não estou dando conta, é hora de eu checar qual que está sendo a minha entrega para aquilo. Qual que está sendo? Porque às vezes, diante da dificuldade daquilo dar certo, é que eu vou desenvolvendo outros prazeres superficiais, eu vou desenvolvendo outros subterfúgios para poder não me haver com a frustração daquela situação. Então, quando eu digo a falta de compromisso pleno, eu vou estar aqui reforçando o que você realmente quer. Essa é a pergunta para a gente se fazer. O que eu realmente quero para a minha vida? Às vezes, como aconteceu comigo, a gente precisa adoecer para poder despertar o compromisso com a nossa saúde. Às vezes eu preciso entrar numa depressão para poder despertar um compromisso com a vida. Para dizer que a depressão vem dizer assim, olha, não dá mais para você levar a vida desse jeito.
Então, quando a gente fala de compromisso pleno, eu acho que nós estamos falando o que você realmente quer e como que você está agindo para que isso aconteça. Para tudo. Né? Por exemplo, eu quero desenvolver mais a minha fé. É um caminho. Tem gente que já tem, né? Parece que já desenvolveu em alguma vida, em algum lugar, mas a maioria de nós, a gente está desenvolvendo isso. Aí eu queria ter mais fé. Mas como? O que você está fazendo? Né? Qual que é o seu compromisso para esse desenvolvimento? Né? Você tem um momento de oração na sua vida? Ah, não. Então, o guia troca essa palavra não consigo, ele troca com a gente, fala assim, quando você falar não consigo, diga melhor, eu não quero. É melhor dizer, eu não quero, do que dizer eu não consigo. Porque na maioria das vezes, nós ainda não manifestamos o nosso querer plenamente. Então esse aqui é o desenvolvimento. Mesmo que eu não consiga, eu posso afirmar o meu querer. Eu posso me comprometer com o meu querer de forma cada vez mais plena. A diferença, Silvana, que eu acho que é muito importante marcar, é que quando a gente fala de assumir um compromisso, nós não estamos falando de uma postura rígida e sob pressão, mas de uma intenção relaxada, de uma intenção consciente, de dizer, agora eu quero cuidar do meu lado espiritual. Agora eu vou procurar um lugar, agora eu vou procurar leituras, agora eu vou ter um momento de oração no dia, agora eu vou cuidar da minha saúde. Então eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar, né, me abrir para isso e me colocar de acordo com o que eu quero. O que ele está dizendo é que nós não estamos plenamente de acordo com aquilo que a gente fala que quer. E por que a gente ainda não está de acordo? Porque, às vezes, tem algo que nos impede de nos comprometer plenamente. E que a gente precisa sacrificar a isso. Qualquer um que não traga para o consciente esses sentimentos, os nossos sentimentos, deve levar esse material e vai renascer com ele. Esse material residual é responsável pela maneira com que a energia é atraída e busca saídas correspondentes. Para colocar de uma maneira diferente, o material acumulado busca circunstâncias e pessoas para a próxima encarnação, que lhes trará uma oportunidade de trazer esse material adormecido e não assimilado à tona. Assim, um conjunto de pais, um ambiente e condições específicas parecem ser responsáveis pelas experiências dolorosas na infância. Mas agora, o estado não desenvolvido dos pais funciona como um meio para fazer emergir aquilo que parecia inacessível, adormecido, bloqueado. Então, o que ele está dizendo? Tudo aquilo que a gente não tem consciência fica conosco. E a gente vai arrastar isso. Por 40 anos, como a moça, ela está arrastando uma mágoa há 40 anos. E a gente pode arrastar isso por vidas. Só que todo esse conteúdo energético, todo esse conteúdo emocional que a gente não conseguiu trabalhar, nós vamos atrair situações. Nós vamos atrair os pais que a gente atraiu, nós vamos atrair situações na vida para poder despertar em nós a consciência disso que a gente sente. Então, toda a experiência que a gente vive na vida, principalmente essas mais impactantes, elas têm esse objetivo de fazer a gente despertar para coisas dentro de nós que a gente não estava vendo. Por exemplo, eu adoeci agora. Eu não estava vendo com tanta clareza
o tanto que eu estava sendo negligente comigo e com a minha saúde física. Então aconteceu uma situação onde eu fiquei no estado sério de saúde para poder me dar conta dessa tendência minha de autodestrutividade. Porque você, sabendo que você precisa de se cuidar e não se cuida, que é isso? Parece que a gente fica com raiva de ficar doente. Eu vivi numa situação Você se vê assim? Eu vivi numa situação assim, sabe, até ao ponto de falar, não quero, sabe? Uma coisa De brigar com isso. Não, vou tomar remédio, não, me doido. Estou analisando isso. Tudo que acontece, então, pode ter uma chance da gente ver uma parte nossa que a gente não estava vendo. Então, a vida, ela vai criar, né, situações, né, a dinâmica da vida, o jogo da vida, ela vai nos envolver de tal forma para nos despertar. Despertar para aquilo que às vezes a gente vem fugindo, que a gente vem negando, né? Os nossos sonhos às vezes dão sinais, a gente não escuta com suficiente atenção, até o momento em que vem essas situações e trazem a palestra da semana passada, uma crise. E quando essa crise vem, ela vem rompendo com tudo aquilo que eu estava seguro, que eu estava cômodo, uma zona de desconforto. Às vezes a gente encontra uma zona de conforto vivendo mal. Eu tenho uma pessoa que ela fala, eu aprendi a viver assim, mas ela é uma pilha. E ela acha normal viver igual uma pilha pilhada. Ela fica a 220 o tempo inteiro, correndo, agitada, inquieta. Ela não consegue parar, a cabeça dela não para. Mas ela fala assim, eu sempre fui assim. Ela já acostumou a viver nesse estado doentio. Como se fosse normal. Né? A gente acostumar a viver irritado, acostumar a viver desanimado, como se fosse normal. Então essas situações, chega um momento que parece que elas ficam insustentáveis. Aí vem a crise e traz à tona, então, algo que eu não estava dando conta de ver. Na mesma medida em que você se torna consciente dos seus sentimentos passados, eles também, a gente também vai se tornando consciente de como eles se repetem. Se a gente perceber na nossa infância, né, tudo aquilo que nos afetou de uma maneira mais dolorosa na nossa infância, a essência desses sentimentos são os mesmos que tornam difíceis os nossos relacionamentos hoje. Eles vão se repetindo. O estado de torpor acerca dos seus sentimentos passados vai entorpecer a gente nas nossas experiências de agora. Olha que interessante. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque tudo aquilo que eu não me dou conta vai se repetir. E vai se repetir de uma forma que eu fique entorpecido. Aí eu falo, não dou conta de lidar com isso. A menos que a gente assuma, aí mais uma vez, o compromisso pleno, verdadeiro e um esforço real para despertar, para a gente despertar desse torpor. Não importa o quão doloroso isso possa parecer à primeira vista. Eu estava assessorando uma psicóloga que fazendo um trabalho de supervisão com ela, e ela estava atendendo uma cliente que falava do quanto que ela estava satisfeita porque a cliente dela estava conseguindo vencer algumas coisas na vida. E ela estava falando na terapia dela dessa satisfação. Estou feliz porque eu consegui dar um passo, aquilo que eu não estava conseguindo fazer, eu fiz, eu me comprometi com isso, eu consegui matricular na academia. Ela estava falando da felicidade dela. E ela, essa terapeuta, me contando que ela ficava escutando a pessoa falar e ela não conseguia fazer nenhum comentário. E que, no fundo, ela se viu pensando assim,
Gente, falar o que com ela? É obrigação dela. Ter que dar parabéns para ela estar fazendo a obrigação dela? Vou ter que ficar feliz por ela? Ela não conseguiu. Ela não conseguiu fazer contato com a experiência da cliente. Por quê? Ela entrou numa zona de torpor dentro dela. Aí eu perguntei para ela, como é que é para você lidar com as suas vitórias? Como é que é para você? Você consegue reconhecer e valorizar os passos que você conquista na sua vida? Ela falou, não. Eu estou sempre me sentindo em dívida. Estou sempre achando que o que eu faço é pouco. Eu estou sempre achando que o que eu faço é mais do que a minha obrigação. Então, ela tem uma dificuldade de valorizar o passo que ela dá. E aí, ela também não vai conseguir valorizar o passo que a cliente dela deu. Então, quando a gente entra nessa zona de torpor, a gente não consegue ver. E aí as situações vão repetindo, porque a gente não está vendo, a gente fica cego. Todos nós temos um ponto cego. Tem um ponto entorpecido emocionalmente na nossa vida, que faz com que a gente caia toda hora. Então, se a gente se comprometer em querer ver, a gente vai ver, peraí, onde é que eu estou caindo? De novo? Já estou outra vez sem energia, já estou outra vez irritado, outro relacionamento que não deu certo, as coisas não estão abrindo. Qual que é o ponto? Onde que eu estou me perdendo? E aí, quando eu pergunto isso, eu estou tirando dessa zona entorpecida e trazendo para a consciência. Aí eu tenho a chance de mudar. Caso contrário, essa zona entorpecida, ela vai ficar ativada, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, mas ela vai ficar ativada e vai continuar atraindo essas situações dolorosas, de frustração, para que a partir daí, então, eu possa ver. Então ele fala assim, a negação das reais necessidades é que vai criar as falsas necessidades. Para ser bem específico, uma criança, ela precisa de proteção, ela precisa de um receptor em termos de cuidado, de nutrição, de bons sentimentos. Uma criança precisa de atenção, ela precisa de apreciação da própria singularidade. Muitas vezes a gente olha para as crianças querendo que elas sejam igual todos. Aquela criança que você tem, aquela criança que você foi, ela é única. E ela precisa de ser vista e reconhecida como única. Isso é uma necessidade de saúde. Mas quem de nós teve tudo isso? Dos nossos pais. E os nossos pais tiveram isso dos pais deles? A gente não teve e eles também não tiveram. Mas o que acontece quando essas necessidades não são preenchidas? A gente sofre. Se a gente consegue se dar conta desse sofrimento, falar dele e trazer ele para a consciência, ele pode ser liberado. Se a gente não consegue se dar conta disso, isso vai para a zona de torpor. Isso vai para a zona da inconsciência e fica ali, criando um estado de deficiência e uma crença que aí essa palestra vem tratar, que essa é a nossa maior armadilha. Que diante daquilo que nos faltou quando a gente era pequeno, a gente pode imaginar que essa dor, essa insatisfação de não ter tido o que eu queria, só vai acabar quando alguém me der o que eu não recebi. Aí eu saio para a vida procurando alguém que me dê.
o que eu não recebi do meu pai, o que eu não recebi da minha mãe. E aí, vocês acham que nós vamos encontrar ou não? Nós não vamos encontrar. Nós podemos até achar que encontrou naquele período de paixão, que dura 1 ou 2 anos no máximo, onde tudo é lindo. E eu pareço estar no paraíso. Eu namorei uma menina uma vez, que eu namorei 1 ano com ela. 6 meses eu estava no paraíso. Falei, gente, eu sou feliz demais, essa menina, minha vida. E 6 meses eu fui para o inferno. Ai, gente, o que está acontecendo? Que é isso? Me tira daqui. Que horrível. 1 ano de céu e inferno. Acabou, passou. E depois foi 2 anos para esquecer esse trauma. E terapia para esquecer. Né? Então, nós não vamos encontrar quem nos supra dessa ferida, da frustração de não termos recebido tudo que faltou. Porque para aquela criança, eu dei o exemplo na semana passada do pai que ia jogar bola, e ele ia jogar bola, e até no aniversário da menina, eles cantavam parabéns, quando acabava o parabéns, o pai saía jogar bola. E a menina, nem no meu aniversário, meu pai vai deixar... O pai jogava bola 4 vezes por semana. Né? E os outros dias ele ia ver os comentários do futebol, porque o pai era um grande meninão, imaturo, ele foi ter filho sem querer ter filho, era um cara que estava despreparado. Mas a filha, ela não tinha condição de entender aquilo naquele momento. Naquele momento, tudo que ela entendia é: meu pai não gosta de mim. Se ele gostasse, ele ficava aqui. Se ele não gosta, é talvez porque eu não seja boa o suficiente. Porque eu não tenho valor. Eu vou concluindo um monte de coisa equivocada que vai destruindo a nossa autoestima e vai gerando essa dor, essa deficiência emocional, e que a gente então vai querendo buscar, quem sabe então, alguém, em algum momento Deus vai me compensar, ou vou achar alguém que vai me dar isso que falta. A plenitude tão dolorosamente buscada, a gente sai buscando então uma outra relação que me dê uma plenitude, uma outra coisa que eu possa fazer. Não, vou trabalhar muito, que se eu trabalhar muito eu vou ser muito bom, e aí todo mundo vai gostar de mim, aí eu vou ter, e não chega. A plenitude tão dolorosamente buscada, ela só pode ser obtida quando a pessoa segue buscando dentro de si mesma tudo aquilo que ela ainda busca fora de si. Olha que beleza. Nós buscamos fora de nós. Por isso que nós somos os 90%. A gente está buscando soluções externas para as nossas dores internas. Então, para a gente mudar essa distorção, a gente precisa começar a despertar uma noção mais profunda de responsabilidade. Responsabilidade pela minha dor. Eu sou responsável pela minha dor. Ah, mas meu pai não podia ter feito isso comigo. Ele fez o que ele podia fazer. Mas eu sou responsável pelo que eu sinto. Assumir essa responsabilidade pela nossa dor nos dá poder. E nos tira dessa armadilha de culpar o outro e nos vitimizarmos. Eu sou assim porque eu não tive. Também, olha como é que foi minha criação. Ninguém me ensinou isso. Ninguém me deu atenção. Eu nunca me senti aceito. E aí eu estou acusando. Se a gente continua na acusação, responsabilizando os nossos pais e responsabilizando a vida, que a vida não me deu o que eu queria, a gente vai então se privar do nosso centro vital,
e de todo bem. A gente fecha as portas para a mudança quando a culpa é do outro. Não tenho o que fazer. Estou preso na vítima. A nossa ansiedade ela vai desaparecer na medida em que a gente procura dentro de nós a causa do nosso sofrimento presente. Esse é que é o compromisso para a gente assumir. Qual que é a causa disso que está me fazendo sofrer? Assuma a responsabilidade pelo que está te fazendo sofrer e procure a causa. Ela vai vir se você estiver plenamente comprometido em querer ver a verdade. Vem. E esse sofrimento, o que a gente vai encontrar, aí ele vai antecipando para nós, ele vai abrindo as cortinas do mundo interior. Alguns de vocês podem estar fazendo mais sentido do que outros. Mas mesmo que não faça sentido agora, ele está dizendo, olha gente, é por ali. Eu só vou saber se eu percorrer. Então o que ele nos convida é percorrer esse caminho. É sentir isso que ele está falando. É se dispor a checar com você, na sua história. Esse sofrimento é, repito, a negação da dor original e consequente padrão de sentimento e pensamento negativo e destrutivo. Então o que ele fala é o seguinte, diante dessa dor, qual que é a dor original? A dor original nossa é aquela da criança ali, de não ter tido tudo que uma criança precisa ter para ser saudável. Se falta uma daquelas coisas ali, se falta atenção, se falta proteção, se falta um olhar que me dê uma valorização de uma pessoa individualizada, se falta isso, vai ter um sofrimento. Vai ter uma dor de não nos sentir amados. Isso faz parte da condição humana. Todos nós temos. Não é que ninguém tem culpa, não. Que é o que eu falei, eles também não tiveram. Mas quando a gente não assume essa dor, a gente sai colocando outras coisas substitutivas para poder tentar tapar. Quando a gente começa a assumir essa dor, a dor da nossa criança, a gente então está se tratando de um jeito mais profundo e mais verdadeiro. Quando o homem começa a assumir a verdadeira autorresponsabilidade, a gente também vai parar de esperar os bons sentimentos vindo de fora. Eu vou parar de esperar tanto que a minha mãe me dê aquilo que eu queria, que meu pai seja assim ou seja assado, ou até que o meu companheiro ou minha companheira me trate do jeito que eu queria. Porque eu vou começar a ganhar o poder de dizer, eu sou responsável pelo que eu sinto. E eu posso ficar bem, independente do outro me dar o que eu queria. Eu posso cuidar de mim, mesmo se o outro não me der o que eu gostaria. Olha como eu vi isso. Que muitas vezes a gente entrega para o outro a condição da gente estar bem. Se o outro me tratar bem, eu fico bem. Entendi uma pessoa uma vez, eu falei, Mateus, eu tenho raiva de mim, eu já sou um adulto, e eu fico com raiva de perceber o quanto que eu sou dependente da relação com meu pai para estar bem. Se meu pai está chateado comigo, eu fico mal. Se meu pai está de bem comigo, eu fico bem. Então ele não estava conseguindo ainda aceitar o tanto que é importante, o tanto que ele é dependente emocionalmente. Nós somos ainda muito dependentes emocionalmente das pessoas para a gente ficar bem. E quando a gente começa, então, a assumir a responsabilidade que o meu bem-estar e o meu mal-estar não depende da atenção do outro, e do outro me dar, algo começa a mudar. Dependia para aquela criança,
Mas a gente continua agindo como criança emocional. E essa que é a confusão que a gente faz. Emocionalmente, pela criança ter ficado naquela zona de torpor, ela continua viva e se repetindo em nós, através dessas exigências que a gente faz para os nossos companheiros de relação, dessas exigências que a gente faz às vezes para Deus. Pô, né? Outro dia um cara falou comigo, peraí, ué, estou esperando isso aqui já tem muito tempo e não acontece. Deus deu para um monte de gente e não me deu. Eu estou exigindo de Deus, eu estou exigindo das pessoas. Então essa é a essência da falsa necessidade, é de achar que eu vou suprir esse meu vazio com a correspondência do outro. Não vai. Porque não é isso que vai te mudar. E tem gente que fica e consegue até alguém que ofereça isso por um tempo. E aí a pessoa sempre que está se sentindo carente ou necessitada fala, aí o outro vai lá e reforça. Mas ele tem que ouvir todo dia. Ele tem que ouvir toda semana que ele é importante. E se algum dia ele suspeitar que ele não é importante, vai vir de novo algo que vai estremecer. Ué, hoje você não falou que eu sou importante. Né? Hoje eu conversei com você anteontem, ontem, e hoje você não falou que me ama. Já tem uma semana que você fala que não está com saudade de mim. Né? Vocês já viram assim? Tem isso. Eu fico num grau de dependência. Quanto mais a dor da necessidade legítima, não preenchida, permanecer não experimentada, ou apenas semi-experimentada, mais necessidades irreais e falsas vão aparecer para preencher a personalidade. Então fará exigências aos outros. Quanto mais exigente você for aos outros, mais você está sob o domínio da falsa necessidade, que visa tentar compensar o que me faltou lá atrás. Nós precisamos experimentar a dor dessa criança. A dor legítima. Tem uma dor que ela é legítima. É legítima a dor dessa criança que se sentiu de verdade abandonada. E ela é legítima. Não tem ninguém culpado, mas isso precisa de ser experimentado. Não é só você entendeu? Entendi. Não, isso eu já entendi. Gente, é muito superficial o intelecto. Nós estamos falando aqui, quando eu falo de experimentada, é sentir. Esse é um trabalho da gente se abrindo para sentir. Quanto mais eu conseguir sentir isso, mais eu vou dar conta de mim. Quanto menos eu sentir essa dor que é minha, que me falta, mais eu vou cobrar do outro. Quando essas exigências não são satisfeitas, aí o que acontece? Ressentimento, rancor. E a gente vai construindo jaulas contra a vida e contra os outros. E entrando num círculo vicioso, e entrando numa armadilha de desesperança. Porque, como a gente falou, o outro não vai nos dar, não vai preencher esse vazio, essa dor do passado. Apenas quando a gente for capaz de assumir as nossas exigências irracionais e ver como vocês usam a punição contra aqueles que culpam por sua insatisfação. Olha isso. É que poderão compreender as conexões que eu faço aqui. Olha o que ele está nos chamando para ver. Para algumas pessoas pode parecer absurdo. Mas, na verdade, se a gente começar a ver emocionalmente o que a gente faz quando a gente, além de exigir, quando a gente não recebe aquilo que a gente exige, ele está dizendo, vocês punem. Vocês punem as pessoas quando elas não te dão o que você quer.
Não é porque vocês são maus, não. É porque vocês são humanos. Essa é a nossa humanidade, essa é a nossa dinâmica. A gente não sabe agir de outra forma ainda. Né? Não é porque a gente quer ser mal, que a gente quer destruir, mas é uma reação emocional que acontece conosco. Quais são as necessidades de um adulto? A gente falou das necessidades da criança e agora as necessidades de um adulto. Elas são autoexpressão, crescimento, desenvolvimento, alcance dos seus potenciais espirituais e tudo que advém disso. Necessidade de um adulto ter prazer, amor, preenchimento, bons relacionamentos, fazer contribuições significativas para a ordem das coisas, no grande plano no qual todos têm uma tarefa. Todos nós temos uma tarefa. Se a gente está seguindo, cumprindo a nossa tarefa de uma forma satisfatória, a gente está preenchendo uma necessidade de adulto. Quando começa a crescer, essa tarefa passa a ser sentida, experimentada, até que se torna uma realidade. É uma necessidade real perceber. E quando essa percepção falta, vem a infelicidade. Então a gente deve procurar perceber dessas necessidades de adulto, o que está obstruído, o que está faltando para que a sua vida como adulto esteja preenchida. Pode estar faltando uma capacidade de se expressar, pode estar faltando prazer na sua vida, pode estar faltando bons relacionamentos, pode estar faltando o desenvolvimento espiritual. Se faltar uma dessas coisas, é porque existe um bloqueio. E aí a gente pode começar a olhar para esse bloqueio e dizer: o que há que está me bloqueando? Nós estamos terminando. As necessidades reais nunca exigem que as outras pessoas obedeçam e nos deem as coisas. Apenas o pequeno self é que exige isso. As necessidades irreais, então, são exigências feitas aos outros. Necessidades irreais nunca podem ser preenchidas. Todas essas exigências que a gente não vai conseguir preencher as nossas carências através de exigências feitas ao outro. Porque, no fundo, o que ele fala é o seguinte: essa exigência que você está fazendo, na verdade, é a exigência daquela criança com seus pais. É aquela criança exigindo, sabe o quê? Pais perfeitos. E nós não tivemos pais perfeitos. E é difícil para nós aceitarmos isso. Então a gente sai querendo uma compensação por isso. E ora punindo o outro, e ora o que é pior que a gente é capaz de fazer é punir a nós mesmos. Já que você não vai me dar o que eu quero, então eu vou me machucar. Eu vou adoecer. Já que você, Pai do céu, não vai me dar o que eu quero, então eu vou morrer. Como se eu estivesse me vingando. Como se eu estivesse punindo ele. Então eu vou adoecer. Sabe, aquele adoecimento histérico para ser visto. Eu vou ficar mal para você se sentir culpado de não me dar. Isso tudo também são reações emocionais que podem acontecer. Então todo o nosso sofrimento, agora, que a gente vive agora, é um resultado dessa distorção. Distorção da gente perseguir as necessidades falsas
e querer insistir em realizá-las. É apenas a sua atitude em relação à dor que vai fazer a gente perceber como que você lida com a sua dor, como que você lida com a sua insatisfação. Como que você lida com a sua frustração afetiva. Apenas quando você observa como que você lida com isso, é que você vai ver esse processo acontecer. Quando a gente não observa isso, fica parecendo só que eu não estou recebendo o que eu queria. E o último slide. À medida que considerarem a possibilidade de conseguir satisfação e contentamento, prazer e felicidade, sem essas exigências serem respondidas, ficarão surpresos ao descobrir que é muito possível viver assim. Olha o que ele está dizendo. É possível que você esteja satisfeito com você e com a sua vida, mesmo se o outro não te der aquilo que você gostaria. Porque a sua satisfação não depende do que o outro te dá. Você acha que depende porque você está preso numa falsa necessidade. A sua satisfação depende de você e desse cuidado interior com você, com as suas dores, com a sua história, com o seu passado. Novas maneiras se farão conhecidas. Novas possibilidades que antes vocês nem podiam conhecer, porque estavam obcecados por um ponto de vista. Obcecados que eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Se ela me der isso, se ele me der aquilo. Tão obcecado que eu não consigo imaginar que eu posso ficar bem sem isso. Matheus, mas eu acho que nem é só ficar bem sem isso, mas que eu posso receber isso de outras formas da vida. Posso também. Uma pessoa que eu nem imaginava. Também. É mais difícil ele se abrir para receber isso de outras formas. Verdade. Mas eu não vou receber isso dessa forma, dessa pessoa, mas de outro jeito pode chegar. Né? Essa é a ideia. A gente sabe que esse é um trabalho longo, mas é um caminho. Ele está dizendo, gente, esse é um caminho de libertação. É um caminho. Cada passo que eu der, um pouco mais de alívio. Outro dia uma pessoa me disse assim, que ela foi no médico, cardiologista, e ele falou com ela, olha, eu vou te falar o que eu vou falar para todo mundo. Atividade física, boa alimentação e sono. Mas eu quero te falar algo mais. Que muitas vezes uma pessoa deixa de fazer uma atividade física porque ela acha que o que ela está dando conta é pouco. Então, às vezes é pouco e eu desisto porque é pouco, em vez de eu começar com o pouco. Então, às vezes eu quero me libertar e eu quero muito resultado de uma vez, e como eu não consigo muito resultado de uma vez, eu acabo desistindo de fazer o pouco, de começar com o pouco, de dar um passo pequeno, mas eu estou dando um passo em direção a esse compromisso maior. E aí na palestra anterior, ele tem uma frase da crise que eu queria trazer para encerrar a palestra de hoje, que ele diz assim, não há como a gente mudar sem a ajuda de Deus. Então, às vezes, para mim pode parecer difícil, mas para Deus não é não. E se eu uno a minha força à força divina, coisas acontecem. Coisas que a gente não imagina. Fala, não sei como é que está acontecendo, mas eu estou me sentindo melhor. Eu estou lidando melhor com uma coisa. Eu pedi ajuda para ver. Eu pedi ajuda para dar um passo. Eu pedi ajuda para poder encontrar essas dores que ficaram presas no meu coração. Porque às vezes a gente pede ajuda, é para Deus ver se faz o outro me atender, né? Podia melhorar a cabecinha dele lá para ver se ele me dá mais atenção.
Podia, né? Essa aqui é a ajuda que não funciona, Deus não me atende. Não vai te atender. Desse jeito não vai. Mas vamos pedir da maneira certa. Jesus falava, tudo que pedires em meu nome vos será dado. A gente pede um monte de coisa que não está em nome dele. Não tem o carimbo, gente. Não vai chegar, porque não está de acordo com a lei. Mas quando pedir em nome de Jesus, é pedir o quê? Em nome da verdade, em nome da transformação, porque é isso que ele falava. O reino dos céus não se toma à força, tem um caminho de transformação, que é passar por uma porta estreita. A porta estreita é a porta do sacrifício. É a porta onde a gente vai se constranger na nossa arrogância, no nosso orgulho, na nossa exigência de achar que tudo tem que ser do meu jeito. Eu vou começar a abrir mão dessa exigência arrogante de tem que ser da minha maneira. E aí sim, outras possibilidades vão aparecer. Então a gente encerra agradecendo a essas lições, agradecendo a esse caminho que se abre, para que a gente possa percorrer, para que a gente possa se comprometer cada vez mais, cada vez um pequeno passo a mais, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com a ajuda de Deus, com a ajuda da força amorosa do Cristo que vibra o tempo todo, nos sustentando para dar mais um passo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.